Olá, Sara, seja bem-vinda. O Elix também. O tema da live hoje é não mande mensagem para o seu ex, nem para sua ex. Será que vocês que estão assistindo a minha live aqui, Tatá, seja bem-vinda, Maurício também. Será que vocês já passaram por isso? Tiveram coceirinha na mão para mandar mensagem pro ex? Me contem. Aquele término de relacionamento que ficou assim, com vontade de dizer coisas, com ressentimentos. Que bom que não. Que bom que você não teve vontade. Muito bom. Eu vou pedir para vocês darem curtidinhas aqui, ó, bater bem no meu nariz, para eu ter bastante curtida e outras pessoas virem aqui. Será que todo mundo que tá assistindo essa live aqui tá super bem resolvido e realmente aí nunca sentiu vontade de mandar uma mensagem para aquela ex, ou de repente recebeu mensagem do ex, né? Porque isso também acontece, mensagens do além, né? E eu quero saber como é que vocês lidam com isso, né? O que vocês pensam sobre isso? Você foge? Eu te entendo. E antes que eu esqueça, eu só quero lembrar também que hoje a gente tá lançando aí, já estão abertas as inscrições para... Muito bem, muito bom. Então a gente tá abrindo as inscrições aí para um evento totalmente online, gratuito, que vai ser o Mulheres que Transformam, para você descobrir o poder de ser você mesma. E logicamente que quando você se sente poderosa, quando você tá bem com você, quando você sabe fazer a gestão das suas emoções, a gestão dos teus sentimentos, esse tipo de situação vai acontecer, mas você vai lidar com isso de uma forma mais tranquila. Então, geralmente quando a gente fala de relacionamento, todo mundo tem muita história para contar sobre relacionamento, sobre experiências de vida, sobre o que aconteceu, e não necessariamente essas experiências de vida em relacionamento, elas são só agradáveis. Tem muitas vezes experiências que trazem ressentimento, que trazem dor, que trazem mágoa, e às vezes tem gente que conta que passou-se um tempo, mas ainda, eu queria falar tanta coisa, eu queria dizer tanta coisa, e de repente aquela conversa ficou em aberto. E isso, na verdade, também demonstra essa dificuldade de aceitar, né, as coisas como elas são. E eu vou explicar aqui para vocês o que vocês podem fazer, então, para lidar com esse tipo de situação quando vocês viveram um relacionamento e, de repente, ele terminou de uma forma indigesta, ou, de repente, ele terminou de uma forma que você ficou com expectativa ainda dessa relação, ou talvez que você ficou com esperanças ainda sobre essa relação, esperanças de voltar, esperanças de ter uma nova oportunidade com essa pessoa, porque às vezes tem isso, né? Eu já atendi muita mulher que, por exemplo, passaram-se 20 anos, ela ainda ficava sonhando com aquele primeiro namorado dela, aquela primeira relação que ela viveu. E o que acontece nesse tipo de situação? Acontece que o nosso cérebro, com o tempo, ele tende a deixar as coisas mais tranquilas de se olhar. Então, se você de repente encerrou um relacionamento, logo após encerrar o relacionamento, você tem memórias muito frescas sobre o que você estava vivendo com aquela pessoa. Então, você ainda lembra por que você quis terminar, ou por que não estava bom, ou por que não estava legal e você não queria mais ficar com aquela pessoa. Mas conforme o tempo vai passando, muitas pessoas começam a idealizar de novo o ex-companheiro, o ex-parceiro, começam a tirar algumas lembranças, algumas memórias, principalmente as de dor, o nosso cérebro. Então vamos imaginar assim que é como se você fizesse uma pintura na casa. Então a casa ela vai continuar a mesma, ela vai ter as mesmas rachaduras, os mesmos problemas, mas com o tempo, com aquela demão de tinta, dá uma sensação que de repente, nossa, mas ele era tão legal comigo, nossa, aí você fica sozinha num domingo e não se programa direito, fica carente, e aí você já começa a ter lembranças do teu ex ou da tua ex e achar que de repente é uma boa ideia mandar mensagem, ou de repente se você recebe uma mensagem você já fica mais suscetível
a um encontro, alguma coisa assim. E eu sempre sugiro para vocês, por isso, vocês terem um caderninho de anotações. É extremamente importante realmente a gente ter um espaço onde você possa expressar o que você pensa, o que você sente, sem que você vá ser julgado por isso. Então é importante você ter lá um caderninho para você, um bloco de notas, algo que deixe você confortável, mas eventualmente ou todos os dias sentar, conversar, anotar, pensar sobre si mesmo, expressar os seus sentimentos. Isso vai dando clareza sobre o que você está sentindo, isso vai dando habilidade de você lidar com os seus sentimentos, vai dando habilidade de você dar espaço para os seus sentimentos. E as chances de você ter uma atitude como essa também diminuem muito. E eu falo para as minhas clientes às vezes, né? Vocês têm meu WhatsApp? Ficou com vontade de mandar mensagem para a pessoa? Então manda um WhatsApp para mim, manda uma mensagem que você quer mandar lá, ou cria um bloco de notas para você expressar o que você está sentindo, a vontade que você tem de falar com essa pessoa. Mas a verdade é que muitos desses movimentos vêm muito mais da carência. Celso, eu sinto muito. É difícil mesmo a gente se socializar com as pessoas, né? Eu brinco às vezes com os meus amigos que a gente tem que se preparar psicologicamente para interagir com outras pessoas, porque isso pode causar muita ansiedade dentro de você, né? E é difícil também lidar quando você está acostumado a ter muita ansiedade, você ter que lidar com informações novas. Mas sabe uma coisa que pode te ajudar, Celso, que me ajudou muito? Eu notava que pequenas alterações na minha rotina antigamente, elas me deixavam muito ansiosa. Então o que eu fazia? Eu parava, por exemplo, assim, apareceu uma reunião na minha agenda amanhã que não estava programada. Ou hoje, né? Eu estava aqui fazendo as minhas coisas, mas de repente apareceu um compromisso a mais que eu não tinha me planejado. Então eu fechava os meus olhos e visualizava a minha rotina sendo substituída por essa nova rotina. Então vamos imaginar assim que eu tinha já me programado mentalmente para chegar em casa 6 horas, fazer a janta, tomar meu banho com a minha filha, cuidar e tudo. E de repente aconteceu que eu precisei ir buscar alguma coisa lá fora, ou precisei ir no mercado, alguma coisa assim. Isso era uma coisa que já dava ansiedade para mim. Então o que eu fazia? Eu fechava os olhos, revia toda a rotina. Eu já cheguei em casa e tal, tomar banho, ok, mas depois que eu tomar banho eu vivia saindo, pegando o carro, indo pro mercado, voltando, e que isso acontecia e ficaria tudo bem. Então isso pode ajudar, tá, Celso? De repente a reduzir a tua ansiedade. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo também, tá? E aí eu tava falando aqui pra vocês de expressar, de anotar, de falar dos sentimentos, né? E por que não procurar o ex, né? Nada contra, né? Nem nada a favor também. Mas se a relação já terminou, talvez tenha um motivo também para isso. E aí, talvez que você agindo dessa forma, você não está olhando para aquilo que realmente vai ajudar você a crescer, que é qual que é o aspecto do aprendizado que eu vou ter com essa relação aqui, que eu possa crescer, sem que de repente eu vá ter essa ação de voltar para um lugar que eu já decidi que de repente não é mais o meu espaço. E a outra questão é que muitas vezes ainda existe essa necessidade de que o outro reconheça o quanto eu me esforcei pela relação. E isso muito provavelmente não vai acontecer, da outra pessoa reconhecer o quanto você se esforçou, da outra pessoa reconhecer o quanto você se dedicou para a relação, o quanto você trabalhou para contribuir para o crescimento da relação, porque a relação é feita de 2 pessoas, sim, mas essa necessidade de ser reconhecido pode ser uma necessidade sua. Só que essa necessidade de ser reconhecido pode fazer com que você se mantenha vinculado nessa relação ainda. Ou seja, é como se você não conseguisse tirar os olhos daquela pessoa.
Você ainda olha para ela, você ainda procura saber dela, você ainda quer saber o que ela tá fazendo, onde que ela tá indo, com quem que ela tá conversando, se ela tá com alguém ou não tá com alguém. Isso não é mais da tua conta. Isso não te diz mais respeito. Não te diz mais respeito. O que ela tá fazendo diz respeito a ela. Então, quando existe ainda dentro do teu coração, né? Dentro do teu coração você quer que essa pessoa diga, caramba, eu sei como você me amou, o quanto de repente você se dedicou a mim, e às vezes não é nem que a outra pessoa não tenha reconhecido isso, mas provavelmente ela não reconhecia mesmo, tá? Mas, independentemente disso, a necessidade é sua. Então, quando a gente trabalha com autoconhecimento, autodesenvolvimento e empoderamento para você se tornar poderosa, é sempre no sentido do quê? No sentido de que você se sinta confortável com você mesma, com as questões que acontecem à tua volta, que você se livre dessas fantasias que estão ligadas às expectativas, principalmente a expectativa em relação ao comportamento de uma outra pessoa. Não tem efetivamente como você ter controle sobre o comportamento dessa outra pessoa. Não tem como você entrar dentro da mente dela e fazer com que ela olhe para o quanto você se esforçou para essa relação. Isso não vai acontecer. Porque se ela já não fazia isso lá atrás, ela também não vai fazer isso agora. E você querendo saber dela, e você querendo o reconhecimento dela, e você querendo a aceitação de que você se esforçou, que ela olhe e reconheça isso, faz com que você fique olhando para ela. E isso não deixa de ser também um ato de desamor por você. Por isso que a terapia também é muito importante, o autoconhecimento aqui é muito importante, para entender, né, que ok, eu posso ter essa expectativa, mas se a expectativa é minha, eu também posso ter controle sobre a minha expectativa, eu também posso ter controle sobre o que eu vou fazer com essa minha expectativa, então eu consigo transformar isso através de uma imagem mental, através de exercícios, de uma forma em que eu não seja mais essa pessoa que fica olhando para uma outra pessoa que decidiu ir embora, que decidiu tomar um outro rumo na vida. E às vezes pode ser que você tenha decidido também ir embora dessa relação, porque a outra pessoa já demonstrava, porque às vezes tem isso também, a pessoa tá com você, né? Ela está com você, vocês têm um status de relacionamento, mas isso não quer dizer nada. Se essa pessoa não tem atitudes que são condizentes a um relacionamento, o status do relacionamento não faz diferença. E isso é construído diariamente. Então, mesmo que você tenha sido a pessoa que decidiu ir embora, você fez isso baseado em situações que você estava vivendo, em análises a respeito da relação, e muito provavelmente sentiu que aquilo não ia crescer ao longo do tempo, porque uma relação... Hoje ainda falei nos stories do Instagram, quem não me segue ainda no Instagram, siga aí, @psicóloga Vanessa Sander no Instagram. Esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, já vou lembrar. Então, mesmo que você tenha terminado a relação, anote os pontos, os aspectos que fizeram você terminar a relação, monitore, porque terminar um relacionamento é um processo de luto, então você vai passar por fases a respeito do término da relação. Então é normal sim sentir tristeza, mesmo quando você decidiu terminar a relação, é normal. Eu senti tristeza, às vezes eu senti um apego, de repente eu comecei a sentir raiva, de repente eu entrei na fase da depressão, mas existe um movimento que está arrumando para a aceitação, que é a fase final, e a aceitação que vai fazer com que você consiga olhar para frente de novo e se permitir ser feliz. Então um término, ele por um lado é um encerramento, mas por um outro lado ele é uma oportunidade também de você se permitir ser feliz. E se você está olhando só para o término, você não está olhando para a oportunidade de ser feliz de novo. Olha que incrível que é isso. Que isso aqui encerrou, mas eu estou viva, eu estou respirando, e a vida está me dando essa oportunidade de eu ser feliz sozinha se eu quiser, de eu ser feliz com alguém se eu quiser.
Então percebem como é importante a gente encerrando esses ciclos de uma forma saudável, para que você sempre vá ganhando cada vez mais força para edificar a tua própria vida, para edificar, para você crescer, para você poder trazer esse aprendizado, né? Não como uma carga para a próxima relação, mas como um olhar carinhoso dentro daquilo, olhando os aspectos e as tuas responsabilidades também. Porque também fica cômodo às vezes a gente olhar e querer culpar alguém pelo término de uma relação. Pode ser muito cômodo isso, mas e se a gente olhar para as nossas atitudes que também contribuíram para esse término? E então eu consigo trazer, como eu falei, para essa nova relação, para essa nova possibilidade de viver, não como um peso, mas como um aprendizado. Olá, minha querida, seja bem-vinda, Marta. Como um aspecto de aprendizado realmente, em que eu posso construir aqui a minha felicidade. Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo que ser feliz é desafiador. Obrigada, minha querida, seja muito bem-vinda mesmo. Que é muito desafiador ser feliz. Porque ser feliz, ninguém ensina para você como que é ser feliz, porque nem adiantaria também, porque a receita da Mariazinha é diferente da receita da Paula, que é diferente do Nuno. Então, você construir a tua felicidade é mais ou menos como você construir uma cidade nova no meio do mato. Então, não tem nada lá. Não tem nada lá. E você vai ter que desbravar essa mata, você vai ter que construir estradas, você vai ter que... E o que são essas estradas, se embrenhar no mato? É estabelecer a comunicação, é você aceitar lidar com resiliência para os desafios que tem dentro da relação. Mas, não que precise ser através da relação, mas é o tema que a gente está falando aqui hoje, né? Então, eu preciso olhar para o fato de que ser feliz vai sim ser desafiador, porque não tem uma receita para você ser feliz. Não tem? E isso é uma coisa que você vai precisar descobrir. E para você começar a descobrir isso, né? E se você tá sozinha aqui agora assistindo essa live, começa como? Começa observando quais são as coisas que me dão prazer, que alegram o meu coração. Eu sempre conto que teve uma moça que eu atendi, que ela falou um dia pra mim na terapia que ela queria arrumar um namorado que fizesse trilha com ela e que caminhasse com ela, e ela foi falando várias coisas que ela queria que esse namorado fizesse. Aí eu falei, tá, e quais dessas coisas que você faz hoje? E ela me disse, nenhuma, não faço nenhuma dessas, Vanessa. Então como que você vai encontrar uma pessoa que acompanhe você ou que tenha comportamentos que você não tem? Sim, minha querida, eu não vi tua pergunta, fala. Qual foi a pergunta que você deixou? Eu realmente não vi, aqui tem bastante coisa acontecendo e eu não percebi, tá, Sophie? Então, escreve ali que eu te respondo, tá? Eu não vi, mas seja bem-vinda também, tá? A tua pergunta tá relacionada a isso? Aqui diz que alguns comentários foram filtrados, então vê ali o que você escreveu e pergunta de novo, não tem problema nenhum, eu vou te responder, tá? Então, pegando lá de novo o exemplo dessa menina, e ela queria viver esse relacionamento, queria viver uma relação saudável, mas então eu preciso ser saudável comigo? Porque é terrível você se sentir solitário. Você vai viver uma relação, você não vai ter como, você vai colocar esse peso em cima da relação. E isso não vai ser legal. Então, você precisa trabalhar o teu autoconhecimento, você precisa trabalhar as tuas histórias de vida de uma forma em que realmente elas não adicionem peso. Porque é difícil também. A gente passa por experiências que são dolorosas, é difícil. Eu passei por uma experiência dolorosa, e como é que fica a minha disponibilidade para amar de novo? Como é que fica a minha disponibilidade para me permitir ser amada de novo?
É muito desafiador. E quando a gente começa a ser honesto com a gente mesma sobre isso também, a gente vai viabilizando esse caminho na mata que eu falei para vocês. Mas eu preciso lembrar que é desafiador, porque quando eu cansar, porque quando eu quiser desistir, porque quando eu pensar que eu vou lembrar que é desafiador mesmo, e eu vou me dar espaço para encontrando formas de lidar com isso, porque eu sei que não tem receita para isso. Eu vou precisar começar a descobrir como é que faz isso. E eu descubro como é que faz isso olhando primeiro para mim, dando espaço para mim. Então, se você está sozinha agora, como eu falei, comece a olhar para você, para o que você gosta de fazer, para o que te faz bem, para o que nutre o teu ser, por aquilo que faz o teu coração ficar leve e feliz. Então, você não precisa encontrar uma pessoa apenas para ser o seu companheiro, né? Você precisa primeiro entender como que você funciona para ver também como que você vai poder contribuir nessa relação como uma mulher adulta. Isso é muito bonito também. Você ficar confortável no teu lugar de mulher, mulher que doa, mulher que recebe também. Isso é muito gostoso. Ó, Sophie, você não me mandou a tua pergunta aqui, eu não vi, tá? Não vi mesmo. Mas vocês que estão assistindo a live aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Me contem. Lembrando que o tema da live hoje é sobre términos de relacionamento, sobre vontade de mandar mensagem pra ex e não mandar. E eu quero lembrar vocês também do evento que vai acontecer totalmente online, gratuito, dias 25, 27 e 29 de setembro. O link já tá na minha bio. Então vai lá, faz a sua inscrição para você, né? A mulher naturalmente ela transforma. Então vem para esse evento aí para você descobrir o poder de você ser você mesma, porque você sendo você mesma, essas outras situações que envolvem você se posicionar no teu trabalho, você se posicionar no teu relacionamento, com os seus filhos, tudo isso vai se tornando mais prazeroso também. Porque ser poderosa não quer dizer, né, você ser uma mulher que descobre a si mesma, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa arrogante. Ao contrário, você vai se tornar assertiva em relação aos teus relacionamentos, ao que você faz, tá? Mas então, vamos lá. Se você tá com muita vontade de mandar ou você pensa eventualmente ainda, ou você tem ressentimento quando você pensa naquele ex, dá uma vontade de esganar, né? Eventualmente lembra disso, e às vezes não tem época para isso também, tá? Porque tem gente que fala assim, mas já se passaram tanto tempo, de repente eu comecei a sonhar com fulano, e comecei a sentir não sei o que por fulano, às vezes é raiva mesmo. E isso é normal, Vanessa? É normal por quê? Porque às vezes naquele momento você não ia conseguir lidar com aquela situação. Então, a nossa mente, ela também ela é muito sábia no sentido de proteger a nós mesmas também. E às vezes ela sabe que você não suportaria aquela experiência, aquela situação. Então ela vai deixar pra lá um tempo. E de repente você começa a relembrar isso. Então, se você começou a relembrar, tem gente às vezes que eu atendo que a pessoa terminou o relacionamento há 10, 15, 20 anos e às vezes ainda, de repente aquela memória veio de novo. E o que eu faço, Vanessa, com essas memórias? Então perceba, existe aqui nessas lembranças uma necessidade de que essa pessoa reconheça o meu esforço, que essa pessoa reconheça que eu realmente me dediquei a essa relação, que essa pessoa reconheça o quanto eu amei ela, o quanto eu procurei me dedicar e o quanto eu me sentia não visto por ela. E se você perceber que você está sentindo isso, então você pode, por exemplo, fechar os seus olhos, fecha os seus olhos, você traz a pessoa na sua frente, uma distância respeitosa, né? É o João, traz a Maria na sua frente. Você fala, olha, eu consigo reconhecer hoje a minha necessidade, né? A necessidade que eu tinha de que você me visse. E agora eu consigo ver que essa necessidade era minha.
Então você, quando fala essa frase, que é uma frase muito singela, muito simples na verdade, mas ela tem a verdade junto dela. E a verdade vai ajudar com que você vá se reorganizando internamente de uma forma diferente em relação àquilo que você sente por aquela pessoa. E outro exercício que vocês podem fazer também é escrever. Vai escrever qualquer coisa? Não, você vai escrever 3 cartas. Então você vai pegar 3 folhas de sulfite. Na verdade, eu gosto de... Às vezes a gente escreve cartas para muita gente, não tem para muitas pessoas, não tem problema, tá? Para todo tipo de pessoa, todo tipo de relação. A questão é você elaborar isso internamente. Então você pode pegar 3 folhas ou um maço, senta com seus lápis, sua caneta, pega um lápis e você vai escrever 3 cartas. A primeira carta você vai escrever o quê? Aquele momento em que você ficou apaixonado pela pessoa. E a gente sabe quando a gente tá apaixonado que a gente fica olhando com carinho. Obrigada, minha querida, muito obrigada pelo selo, né? Nem sei quem que me deu esse selo aqui, ó. Alguém me mandou alguma coisa. Muito legal. Então você vai pegar aquele papel e você vai ligar uma música, se você quiser. Você liga uma música, você liga o seu incenso, se você quiser, se você gosta de incenso. Você se prepara porque esse é o teu momento, certo? E vocês muitas vezes se dedicam a fazer milhões de coisas para um monte de gente, mas quando é para olhar para vocês e cuidar de vocês, né? Eu sei como é que é, eu já fui assim também, às vezes eu sou assim também. Então você vai pegar essa carta, a primeira carta. Na primeira carta você vai escrever o quê? Você vai escrever quando você se apaixonou por essa pessoa, os sonhos que você teve com essa pessoa, os desejos que você tinha a respeito desse relacionamento, que você achou que ia acontecer, que vocês iam fazer juntos e como vocês imaginaram que ia acontecer. Basicamente é a carta das expectativas e da paixão. Então você não precisa se recriminar por nada, você não vai precisar entregar essa carta para ninguém, mas você vai colocar lá todos os seus sentimentos. E aí depois você vai fazer a segunda carta. Encerrou a primeira carta, fiquei satisfeita com o que eu escrevi e vou para a segunda carta. Nessa segunda carta, você vai fazer o quê? Você vai falar quando as coisas começaram a ficar diferentes, estranhas, tristes, melancólicas, quando você começou a se sentir sozinha dentro dessa relação, talvez, ou de como você se sentia abusado, negligenciado, ou que de repente a relação não fazia mais sentido. Eu não sei o que você vai escrever, mas você vai falar aquilo que você sentiu quando você começou a perceber que as coisas não estavam legais. Aí você vai deixar fluir também. Ah, Vanessa, mas deu vontade de escrever palavrão. Escreve o palavrão. Deu vontade de não sei o que, escreve, vai escrever tudo, não é momento de você se recriminar, não é momento de você pensar, não vou fazer isso, não vou fazer... Não, você vai só escrever. Muito bem, terminou a segunda carta, você vai para a terceira carta. A terceira carta, ela é muito importante, porque a terceira carta, você vai determinar essa relação futura com essa pessoa nos teus próprios termos. Mas o que isso quer dizer, Vanessa? Que eu tenho que voltar para a pessoa? Não, você não vai voltar para a pessoa. Você apenas vai determinar como que vai ser, como que eu quero ser tratado por essa pessoa, como que eu vou tratar essa pessoa a partir desse momento. Isso não quer dizer que você precisa se relacionar com essa pessoa. Isso só quer dizer que você está determinando como que você quer que seja a partir de agora a relação de vocês. Ok? E é assim. Então, depois que você encerrar essa atividade, você pode queimar as cartas, você pode rasgar as cartas, você pode de repente ficar com a carta lá por um tempo e depois você pode descartar a carta de alguma forma, mas é importante que você descarte também, tá? É importante que você descarte, rasgando, jogando fora, queimando. Tem gente que colocou no pé de uma árvore, aí você que vai ver como que você vai fazer. Mas o importante é que você deixe isso ir
para que você possa olhar para frente. Lembre-se que quando alguém termina com a gente, mesmo que alguém termine com a gente ou que a gente termine com alguém, a gente está recebendo uma nova oportunidade, uma nova chance de ser feliz. Então, a gente agradece. Mesmo quando a gente conhece uma pessoa nova e ela tem uma história anterior, que é uma história difícil, talvez a minha história seja difícil, talvez a história dele seja difícil, talvez a história de vocês também seja difícil. Mas alguém abriu mão para essa pessoa poder vir para minha vida. Então, eu agradeço também. Exercite agradecer as novas oportunidades que você tem. Exercite agradecer pelas pessoas que abriram mão, né, dessa pessoa, porque sim, às vezes a pessoa não tá ali comprometida com a relação, ela tá abrindo mão, inconscientemente ela tá abrindo mão, e essa outra pessoa de repente vai conhecer você e vocês de repente vão poder ser felizes, e isso também é bom. Então, lembre-se que quando você tá, né, olhando lá para trás, isso não é julgar, mas se você tá com os olhos voltados para trás, para a dor, para o sofrimento, por como você foi maltratado, por como você passou por coisas difíceis, você vai ter menos espaço para construir esse futuro que vai exigir de você um esforço grandioso para que você possa construir a tua felicidade. Então, quanto mais você conseguir lidar com essas coisinhas todas que vão acontecendo lá, mais você vai ter espaço e força para olhar para o teu futuro e mais poder você vai ter para lidar com esses desafios que estão ligados à construção da tua felicidade, ok? Então, lembrando que quem quer aprofundar ainda mais aí o conhecimento e ser uma mulher que descobre o poder de ser, né? O poder de ser. Obrigada, Manuel, muito obrigada, tá? Paz para você também, meu querido. Então, lembrem desse evento, o link tá lá na minha bio, ele é gratuito, online. Os homens também podem participar, porque o autoconhecimento não tem gênero, né? O autoconhecimento, ele é... Eu não consigo realmente visualizar uma outra alternativa pra gente encontrar uma vida de valor, que não seja pelo autoconhecimento, remover essas camadas de ignorância que a gente tem, camadas de dor que a gente tem, tá bom? Então, se vocês querem transformar aí a si mesmas através do poder, descobrir quem são vocês, vem para esse evento do dia 25, 27 e 29 e o link tá lá na bio, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a live de hoje? Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui assistindo, os que foram, os que vieram, os que ficaram, tá bom? Um beijo para todos vocês, brigadão pela presença aqui, e quem quiser saber mais do meu trabalho e participar desse evento aí que a gente tá preparando um material incrível para vocês, vai lá agora na minha bio e já faça a sua inscrição para você já ir recebendo todas as informações necessárias aí, tá bom? Ó, beijo para todo mundo e até mais!